Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Norato e hoje eu quero falar com vocês sobre a liderança do Espírito Santo. Obviamente que não é possível ser liderado pelo Espírito Santo sem antes nós sabermos quem somos. Sem antes nós entendermos a proporção, a dimensão do sacrifício de Jesus. O que Cristo produziu na cruz é muito mais profundo do que os nossos pensamentos românticos acerca do amor nos permite ver, nos permite perceber. O que Cristo conquistou para nós na cruz precisa ser compreendido para a maior parte dos cristãos. Qual que é a questão? Pessoas que não compreendem o quanto já foram amadas, elas tendem a ficar frustradas com Deus, porque ela coloca expectativas no que Deus precisa fazer, uma vez que elas não entenderam que Deus já fez tudo por ela. Não há nada que Deus necessite fazer ainda. Muito embora Deus nos encha de bênçãos ainda nesse tempo, não é esse mais o plano de Deus. A bênção acompanham aqueles que vivem em obediência a Deus, porque estar próximo de Deus significa estar exposto às bênçãos de Deus. Mas o objetivo de Deus não é simplesmente derramar várias bênçãos sobre nós, uma vez que em Cristo ele já cumpriu o seu propósito, o seu grande propósito com a humanidade. A Bíblia diz que éramos, por causa do pecado, inimigos de Deus, condenados à perdição eterna, condenados ao pecado, mas graças ao sacrifício de Jesus, o sacrifício completo, nós não só fomos salvos da perdição eterna, como também nos tornamos família de Deus. Gente, isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Nós precisamos aprender a valorizar o que isso significa. Pelo sacrifício de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia fala que Jesus era o unigênito, o único filho de Deus, mas por causa dele, do seu sacrifício, ele se tornou o primogênito. E por quê? Porque agora todos os que nele creem, todos no que nele esperam, tornaram-se filhos de Deus, ou seja, a família de Deus é composta por muitos filhos, no qual Jesus é o primogênito. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Retoma o que nós estamos falando. Antes de entendermos a liderança do Espírito Santo, nós precisamos entender que nós pertencemos a uma família. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, porque nós pertencemos a essa família, esse mesmo Espírito agora habita em nós. E diz assim, a partir do verso 8 até o 11, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele que habita em vocês. Gente, é extraordinário você entender a dimensão do que nós estamos falando. Ser liderado pelo Espírito Santo passa por compreendermos que Espírito é esse que nos habita. Humanamente, nós romantizamos tudo que tem a ver com Jesus, numa espécie de fuga daquilo que nós precisamos viver nessa terra, as lutas diárias do que significa ser humano. Mas compreender que o Espírito que conduziu a vida de Jesus, o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos, o Espírito Santo de Deus hoje vive em nós. Isso não é qualquer coisa. Isso deveria e deve ser um motivo para a gente se alegrar. Deve ser a nossa maior motivação. Nós não precisamos de vídeos motivacionais, de mensagens motivacionais. Nós não precisamos de ministrações motivacionais. Olhar para o sacrifício de Jesus e o que esse sacrifício produziu na vida dos que creem precisa ser a maior motivação das nossas vidas. Veja só o que está no verso 14 e 16 para a gente finalizar. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos
Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Gente, o Espírito Santo é que confirma no nosso coração que hoje nós somos filhos de Deus. É esse Espírito Santo que, como nós falamos, conduziu a vida de Jesus, está hoje morando em mim, em você, se você entregou a sua vida, se você conhece a Deus. E a partir disso, entendendo que esse Espírito que viveu em Jesus, esse Espírito Santo de Deus, que habitou o corpo humano de Jesus, agora está em nós, como nós acabamos de ler nas Escrituras. A grande dificuldade das pessoas não é apenas não compreender o que foi produzido a partir do sacrifício de Jesus, a dimensão do amor com o qual Deus já nos amou. A grande dificuldade das pessoas é elas compreenderem a simplicidade com a qual esse Espírito Santo fala ao nosso coração. Esse Espírito, muitas vezes, ele fala com um pensamento muito forte, com um sussurro na nossa alma, com uma grande impressão no peito. Mas há uma característica duas características que geralmente definem a forma com que o Espírito Santo nos lidera. A primeira é que dificilmente aquilo que ele nos pede a fazer é algo que anda em comunhão com a nossa vontade. Pelo contrário, geralmente é algo que conflita com a nossa própria vontade. E o segundo é que, mesmo conflitando com a nossa vontade, quando nós obedecemos a essa inclinação, a esse grande desejo que a gente sabe que não parte da gente, existe uma paz para fazer aquilo, uma paz transcendental, uma paz de difícil compreensão de forma humana. Essa obediência a essa impressão, a essa voz, a essa convicção que você sabe que não vem de você, porque, como nós já falamos, dificilmente está de acordo com a sua própria vontade, unida a essa paz que parte a partir da obediência. A isso nós falamos ser liderados pelo Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo para a gente encerrar esse vídeo. Para vir para cá, para essa cidade onde nós habitamos hoje, onde nós vivemos, foi num momento muito difícil para nós, talvez no momento de maior dificuldade das nossas vidas. A nossa filhinha Radacinha estava nos seus últimos dias já, passando por grandes dificuldades, passando por muitas lutas, e nós também junto dela, porque não tínhamos como ajudá-la muito mais do que nós fazíamos. Mas naquele lugar, naquela cidade que nós morávamos, nós tínhamos a nossa família, nós tínhamos uma certa estrutura para nos auxiliar. Mas essa liderança do Espírito Santo, essa voz o tempo todo apontando para algo, falando para nós, vai, unido a uma profunda paz, muito embora sabíamos que numa cidade nova, sem muita estrutura, no sentido de ter pessoas unidos a nós tínhamos poucos amigos nessa cidade onde a gente mora, que ainda não estava incluído na realidade da nossa filha. Nós precisaríamos contar simplesmente com a total dependência de Deus. Foi uma simples inclinação, foi uma voz suave, mas precisa no nosso espírito falando, vai. É claro que houve uma leitura de um cenário que, humanamente falando, era completamente inviável tomar essa decisão. Mas como eu disse, a paz que excede todo o entendimento veio no nosso espírito e nos direcionou a fazer essa transição, o que de fato correu tudo bem, obviamente. Foram os últimos dias da minha filha nessa cidade, mas foi também o lugar no qual hoje nós somos abraçados e hoje temos uma nova família espiritual, uma família que cuida de nós e que tem dado destino para a nossa atual vida, para a nossa atual realidade. O que eu quero falar com tudo isso e dando esse exemplo é que, na maioria das vezes, o Espírito Santo, quando ele começa a liderar uma pessoa, quando uma pessoa se sujeita à liderança do Espírito, ela precisa estar sujeita principalmente a obedecer inclinações ou certezas e convicções que não partem de algo que vai de encontro com a nossa vontade. Geralmente são coisas que vão conflitar com aquilo que nós julgamos ser o ideal. Mas a partir do momento que pela obediência nós nos entregamos a essa vontade, nós damos a abertura para que o Espírito Santo nos lidere pela vontade de Deus, e a partir da vontade de Deus as coisas começam a se encaixar e a nossa vida começa a se adequar com um plano perfeito e original que está no coração de Deus. Que esse vídeo possa fazer sentido à sua vida, e se você gostou desse conteúdo, a primeira coisa que eu quero te pedir antes de
te pedir para inscrever é compartilhar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que você entende que possa contribuir com a sua jornada. Assim você vai não só nos fortalecer nesse trabalho, mas também fortalecer a vida de uma outra pessoa. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.